Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que o espiritismo é confiar e consultar espíritos. Isso abre uma brecha para o demônio atuar em nossas vidas. O único em que devemos nos apoiar é Deus, que condena o espiritismo. Deus é mais poderoso do que qualquer espírito e quer apenas o nosso bem. Assim temos que ser influenciados apenas pelo Pai. Então nós vamos ler 2 Reis, capítulo 23, versículo 24, versículo 25. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei, escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés, né? Então aqui fala, né? Olha só, presta atenção, né? Além disso, Josias eliminou os médios, os que consultavam espírito. Então aqueles que eram médios, né? Que consultavam espíritos, né? Josias, né? O rei Josias eliminou do templo, né? E todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém, né? Ele fez isso para cumprir as exigências da lei, escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, né? Nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Então aquele que se volta a Deus de todo o seu coração, ele jamais irá consultar outros deuses, que não seja o Deus vivo, que não seja o Senhor Jeová, que não seja o Senhor Jesus Cristo. E também a palavra fala, que me chama muita atenção, em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e versículo 14, que fala que Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor, e chegou a consultar um médium, em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor entregou a morte, e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Você já viu os prejuízos que é nós não confiar no Pai eterno, não confiar no eterno, no Deus Criador? Na sua oração você tem que invocar o Deus eterno, o Pai eterno, no nome do Filho, Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós só podemos consultar a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus tem coisa boa para dar para nós. Deus tem o melhor para nós. Você viu esse comentário aqui que interessante, que fala assim, ó, me chamou a atenção. Olha só, o espiritismo é confiar e consultar em espíritos. E isso abre uma brecha para o demônio atuar em nossas vidas. O único em quem devemos nos apoiar é Deus, que condena o espiritismo.
né? Deus condena o espiritismo. Deus é mais poderoso do que qualquer espírito e quer apenas o nosso bem. Assim temos que ser influenciados apenas pelo Pai. Então nós temos que ser influenciados somente pela palavra de Deus. Somente pelo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que a palavra de Deus ensina para mim e para você. E também você viu que falou em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, versículo 14, que fala sobre Saul, que fala que Saul morreu dessa forma, né? Porque foi infiel ao Senhor. Olha os danos que ele teve, ele perdeu, né? Além de ter perdido a vida dele, ainda ele perdeu Jonas, que foi para a guerra com ele, que morreu naquela guerra, o filho dele. E depois, né, foi dividido o reinado lá, com Davi e um outro filho dele, né, que eu não me recordo o nome, eu acho que era Balaão, uma coisa assim, e foi dividido o reino, e aquele jovem dormia, né, foram lá 2 homens e mataram, né, na faca, né, enquanto aquele homem dormia. Então, o líder da família é o responsável, né? Você é o responsável pela sua família. A sua desobediência, presta atenção, você que está ouvindo e assistindo essa mensagem. A sua desobediência vai levar à destruição de toda a sua família. Toda a sua família acaba sendo destruída pela sua desobediência. Porque você prefere consultar a demônios. Porque você prefere oferecer coisa para os demônios do que você buscar o Criador do céu e da terra. Do que você buscar a presença do seu Filho. Do que você buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Porque você muitas vezes não quer se desligar das coisas desse mundo. E aí você fica servindo a essas entidades. E olha o que falou, que eu acabei de ler, ó. O espiritismo é confiar e consultar em espírito. E toda vez que você faz isso, isso abre uma brecha para o demônio atuar em nossas vidas. Porque você vai lá ter contato com o demônio. Porque você vai lá ter relacionamento com o demônio. E aí você dá direito ao demônio entrar na sua vida. E o demônio entrando na sua vida, ele entra na vida da sua esposa. Ele entra na vida dos seus filhos, das suas filhas, dos seus netos. O diabo nunca foi bom. E nunca será. Então abra teus olhos, meu irmão. Abra teus olhos, minha irmã. O rei Saul perdeu o reinado. Imagina, ele perdeu um reinado. Era rei sobre Israel. Reinava sobre toda Israel, né? Tinha poder sobre o exército. Era da ordem, os soldados fariam qualquer coisa que ele pedisse. Era servido, tinha tudo, mas não tinha obediência. Às vezes as pessoas têm tudo, mas não têm obediência, e às vezes acaba perdendo tudo que tem, por viverem uma vida de desobediência. Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar o médium, em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Por isso que muitas vezes Deus entrega, né, muitos à morte, porque não querem confiar nele, porque não querem buscar ajuda nele, porque não querem buscar socorro em Deus.
Olha que a palavra fala também em Levítico, capítulo 20, versículo 27. Olha só, Levítico, capítulo 20, versículo 27. Preste atenção, irmãos. Preste muita atenção na palavra, irmãos, né? Eu quero que você fique prestando atenção, né? Tire um tempo para prestar atenção na palavra de Deus. Não se distraia. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte. Olha só. É duro, né? Esse é Deus, irmãos. Deus condena o espiritismo. Deus condena tudo que tire a sua atenção. Deus condena tudo aquilo que tire a sua glória. Deus condena tudo aquilo que tire a sua adoração, porque somente o nosso Deus é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor e adoração, somente o nosso Deus. Presta atenção que a palavra falou no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 27. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Essa era a lei de Moisés. Claro, hoje, se você insistir no espiritismo, consultando a demônios, né? Se você morrer nessa prática, a morte que hoje você vai ter é a morte eterna da sua alma. Passar uma condenação, né? Lá no Hades, né? Lugar de tormento. Vai passar uma eternidade de tormento lá no Hades. Porque quando estava vivo, preferia consultar demônios do que consultar o Deus Criador, do que consultar o Filho, o Senhor Jesus Cristo. E Deus condena essa prática. Levítico capítulo 20, versículo 27. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 27, que nós acabamos de ler. Então hoje a morte que você vai ter, se você viver nessa prática do espiritismo, é uma condenação eterna no inferno. É o que fala a palavra de Deus. Lá na lei de Moisés, no tempo de Moisés, se você vivesse nessa prática e ele descobrisse que você era médico, que você mexia com o espiritismo, você era apedrejado até a morte. Porque isso era contra Deus. Porque isso tirava a atenção de Deus. Porque isso tirava a adoração de Deus. Isso tirava a glória de Deus. E nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para a honra e glória do nome do Senhor. É forte, né? Mas a palavra fala mais também aqui, ó, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ó, o Espírito diz claramente, né, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, infelizmente, a coisa é muito séria. Por isso que eu não paro de orar e buscar Deus. Eu digo para o Senhor,
Pai, eu sei o quão terrível é quando quando um demônio se aloja na pessoa, se aloja no coração, na mente, no psicológico, nos pensamentos. Ele faz a pessoa um herege. Aquele espírito, ele manipula a pessoa. Aquele espírito manipula os sentimentos, os pensamentos e o psicológico. Ele começa a formar um herege, né? Uma pessoa problemática, né? Preste atenção. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? São espíritos enganadores, né? E doutrinas de demônios, né? Ou seja, são espíritos que atuam em nós, né? Que vão fazer nós criar coisas além da palavra de Deus, fazer nós criar coisas além do que a Bíblia ensina. Tipo, vão criar verdades, né? Em cima de verdades. Eu não sei se você consegue me entender. Eu creio que a maioria consegue, né? Porque é o que está acontecendo hoje na atualidade, né? É perigoso você lidar no mundo espiritual. Você precisa se proteger. É que nem eu oro muito. Eu tenho a minha esposa como testemunha. Às vezes eu quase não durmo de tanto que Deus me chama para orar. Às vezes eu vou trabalhar sonolento porque não dormi a noite inteira. Porque a pressão espiritual em mim é muito grande. É muito grande. Não é fácil fazer a obra de Deus. Eu pensava que ia ser fácil. Ser um pregador da palavra de Deus, fazer um programa de rádio evangélica. Eu achava que tudo isso aqui ia ser muito fácil, que tudo isso aqui ia ser um mar de rosa, mas é a coisa mais difícil que existe. Tem que ter muita oração e muita busca e entrega de coração. É entrega de coração. O coração teu tem que ser do Senhor, entende? O amor, você tem que amar a Deus. A entrega do seu coração a Deus, para que espíritos não venham te influenciar, não venham te atrapalhar, não venham te perturbar, né? Porque os espíritos, eles se encostam na pessoa. É onde eles causam um clima ruim, é onde eles causam bagunça, é onde eles trazem problemas. A coisa é muito mais séria do que você imagina, meu irmão. Então, cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Que nem eu falei. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que está surgindo hoje. Hoje tem muitos pregadores que se dizem sou o pregador da verdade, né? Aí ele começa a atacar os nomes que tem na Bíblia. Aí ele começa a atacar o nome de Jesus, que o nome de Jesus é errado, que não é o nome correto. Deus também não é errado, não é correto. Senhor também não pode falar. Vocês entendem? Isso é um espírito, irmão. Isso é um espírito maligno. Ele começa a vir usando a pessoa para invalidar as coisas de Deus, para invalidar os ensinamentos da Bíblia. Aí eles vêm com aquela justificativa que eles pregam a verdade, que eles são da verdade, né? E aí, para poder introduzir rebeldia nos cristãos, isso é verdade, irmão. Isso que é verdade. Você está vendo aí, né?
Você está vendo aí com base bíblica, né? Isso que é verdade, irmão. Se a pessoa contrariar qualquer coisa que esteja na Bíblia, é um herege. Se a pessoa vir com qualquer coisa que não esteja na Bíblia, é um herege. Porque Deus nos levanta para passar a mensagem da palavra, passar os ensinamentos da palavra, os ensinamentos das Escrituras Sagradas, passar o ensinamento da palavra de Deus. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, que nem muitos vão abandonar a fé, né? Eu vou abandonar minha fé. Olha aí, olha Deus falando. Eu vou abandonar minha... Eu não preciso obedecer pastor e eu não preciso ter pastor. Eu estou abandonando a minha fé. Estou dando ouvidos a espíritos enganadores. Estou dando ouvido a doutrinas de demônios. Muitos abandonarão a fé, né? Que eles pegam, irmão, tu não precisa obedecer teu pastor. Tu não precisa de pastor para ir para o céu. Tu pode ser pastor de si mesmo. Hoje o que mais tem é pastor sem igreja. Hoje todo mundo se consagra pastor. Hoje em dia todo mundo quer ser pastor, mas não tem igreja, não tem rebanho, não tem alma, não tem ovelha, mas é pastor. Se consagrou pastor. Para nós ser... Eu tenho um irmão meu mais velho, estudou muitos anos para poder chegar a uma consagração a pastor e depois assumir uma igreja, poder assumir um trabalho, cuidar muito bem daquelas pessoas. Hoje em dia qualquer um pode ser pastor. A pessoa pode resolver amanhã mesmo, vou ser pastor, vou chamar o fulano para me consagrar lá no monte. Pronto, é pastor. Mas aí não tem igreja, não tem rebanho. Eu estou falando da Bíblia. Eu falo da Bíblia e tem pessoas que ainda dizem que eu só consigo falar por dentro da Bíblia. Tem pessoas que ainda dizem que eu não prego palavra, que eu fico falando das pessoas, que eu fico falando do fulano. Eu só falo Bíblia. Mas sabe o que é isso aí? É porque a própria Bíblia ministrada purinha, ela incomoda muito. O ensino claro, com qualidade, ele incomoda muito. E Satanás vem atacar, vem acusar. Satanás se entroniza no meio das pregações hoje. Hoje a coisa está tão feia, meu irmão. Os tempos são tão difíceis que o diabo está se infiltrando até nas pregações da gente. Até quem está do lado, na volta ele pega. Mas a gente tem que se posicionar, irmão. A gente tem que, na nossa mente, focar só coisas boas. Pensar só coisas boas. Ter pensamentos bons. Atitudes boas. E não deixar o diabo entrar no nosso pensamento. Não deixar o diabo entrar no nosso coração para fazer nós atacar o irmão, para fazer nós acusar o irmão, para fazer nós tentar atingir o irmão. E eu só estou falando Bíblia, só palavra, ó. Presta atenção, primeira, eu vou explicar de novo para você entender que é só Bíblia que eu estou falando. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ó, só Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, eu vou abandonar a minha fé, presta atenção, só um exemplo, né? Eu vou abandonar minha fé, tipo, abandonei minha fé, eu não preciso obedecer ninguém.
Eu não preciso obedecer pastor. Eu não preciso me submeter à autoridade pastoral. Presta atenção. A revelação do Espírito de Deus, ele me revela a palavra. O que eu falo é revelação da palavra, revelação do Espírito. Só existe alguém que pode atacar o que é de Deus: Satanás. Só existe um ser que pode se opor contra uma pregação dessa, que é Satanás, o demônio. Isso incomoda só o diabo. É só o diabo que se incomoda com mensagem assim, com pregação assim, porque quem é verdadeiramente do Senhor Jeová, quem é verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo, quem é verdadeiramente do Espírito Santo de Deus, jamais vai se incomodar com uma ministração dessa. Jamais vai se incomodar com uma pregação dessa. Nunca, jamais. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Quando ele se aloja no coração, meu irmão, na mente, no psicológico, o negócio fica difícil de libertar. É quase irrecuperável. E aonde você der lugar, ele vai faz um estrago. Ele vem contra as coisas de Deus. Ele vem na justificativa que é a verdade, que ele está pregando a verdade. Vigia, irmão. É final dos tempos. Final dos tempos está aí. Vigia. Ó, Levítico 19, versículo 31. Levítico capítulo 19, versículo 31. Não recorram aos médios. Olha o que o Criador está falando. Jeová, o Deus vivo, está falando aqui, ó. Não recorram aos médios. Nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados. Olha só, vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor de vocês. Oh, glória a Deus, aleluia. Uramá, suricantaramás. Eu sou o Senhor de vocês. Assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. O mundo está contaminado. Esse mundo está condenado. Salve-se você mesmo. Salve-se você mesmo. O nosso mundo está condenado. Não há quem governe mais. A nossa política virou uma bagunça. Os nossos governos viraram uma bagunça. Não há quem consiga governar mais. Você já notou que ninguém mais consegue controlar mais nada? Não consegue mais colocar as coisas nos lugares? Porque o mundo jaz no maligno. Então faça por você e pela sua alma. Não joga a tua salvação fora, não. A vida é uma só. Uma só. Né? É uma. Uma só vida. Então, né? Uma só chance. Uma só oportunidade. A vida é uma só, meu irmão. Você tem um tempo determinado para viver nessa terra. Você tem um prazo nessa terra. Você sabe disso, não sabe? Você não vai viver aqui para sempre. Nós não iremos viver aqui nessa terra para sempre. Nós precisamos, né, nos preparar para nós sermos salvos. Vocês não concordam comigo?
Devemos buscar Deus pela nossa salvação. Levítico capítulo 19, versículo 31. Não recorram aos médios, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eles são enganadores. Você não sabe o dano que eles estão causando. Ah, mas eu já fui me sentir tão bem. Ele engana, né? O diabo para ganhar tua alma, meu irmão. O diabo para te levar para o inferno, para o Hades. Ele te ilude. Ele te ilude que ele é bonzinho, que ele ajuda, que ele vai restaurar o teu casamento, vai trazer o teu amor de volta, a tua paixão. Eu já vi casos aí de pessoas que consultaram demônios, né? Fizeram oferenda, né? Para a esposa voltar, né? Dizem que voltou mais endemoniado que antes. Pior do que era. Irmão, Jesus, irmão, busca Deus. É Deus que quer restaurar o teu casamento. Quem tem que restaurar a tua família é o Senhor Jeová, o Deus que criou o céu e a terra. Quem tem que restaurar o seu casamento, a sua família, é o grande Jeová, o Senhor dos exércitos. Quem tem que restaurar nossas vidas, nossa família, é o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus. É incrível como o ser humano gosta de ser enganado, meus irmãos. É Deus, meu irmão. É Deus. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que você deve consultar, que você deve entregar a sua vida. É Cristo. É Cristo, você tem que entregar a sua vida. Você tem que se converter ao Senhor. Olha aqui também 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Teve pessoas que chegaram a queimar os filhos. Olha só que terrível isso. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médios e quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Você já imaginou que toda vez que você está fazendo algo errado assim, Jeová está assim, ó? Olha aí no vídeo. A ira de Deus sobre aqueles que praticam tais coisas. A ira de Deus é sobre aquele que pratica espiritismo. A ira de Deus é sobre aquele que pratica feitiçarias. A ira de Deus é sobre a vida dessas pessoas. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação. Recorreu a médios e quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Quando você dá lugar
No seu coração há demônios, eles fazem você fazer coisas terríveis. Há tantas coisas que se faz aí nas matas, nas madrugadas, que nem queira você saber. Porque deram lugar a esse mal. Há tantos perigos na noite, na madrugada. O mundo jaz no maligno. Nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Nós precisamos orar pelas nossas crianças. Nós precisamos orar pelas famílias. Você já notou que é um mês difícil, mês de dezembro, janeiro e fevereiro, por causa dessas coisas aqui que eu estou pregando? Porque dezembro, janeiro, fevereiro é uma época que as pessoas mais mexem com essas coisas, mais se relacionam. Amém? E a ira de Deus é sobre a vida daquele que pratica feitiçaria. E a ira de Deus é sobre a vida daqueles que praticam espiritismo, aqueles que consultam demônios. A ira de Deus está sobre a vida dessas pessoas. E quem pratica isso deve se arrepender. Se arrependa e peça perdão a Deus e se converta ao Senhor Jesus Cristo. Chegou a queimar, olha só, 2 Reis capítulo 21, versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçarias e adivinhação, né? Eu vigio muito, irmãos, com esse negócio de adivinhação, né? Porque hoje esses espíritos estão na igreja, né? E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas ele falou coisa que só Deus sabia. Nós temos que vigiar, sabe por quê? Porque não é só Deus que nos vê em quatro paredes. O diabo também te viu desde o primeiro dia do teu nascimento. Os demônios te viram desde o primeiro dia do teu nascimento. E eles vêm acompanhando o teu crescimento. Os demônios observam você dentro do seu quarto. Os demônios observam você na sala, na cozinha, no banheiro, no pátio da tua casa. Os demônios observam você no seu trabalho. Os demônios observam você nas ruas por onde você vai e volta. O que você faz, o que você não faz, o que você deixa de fazer. Os demônios estão vendo também. Só é enganado quem gosta de ser enganado. Mas Deus está falando. Eu sempre digo, ó, né? Você já está cansado de ver eu fazer isso na rádio, né? Eu só acredito aqui. Não vem com adivinhação pro meu lado, que eu só acredito aqui, ó. Só ensinamento bíblico, né? Se tiver escrito aqui, amém. Tem meu crédito. Acredito então. Tá na Bíblia. E nós vamos encerrar agora no último versículo. Levítico capítulo 20, versículo 6, nós vamos orar. Levítico capítulo 20, versículo 6. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médios para segui-los, né, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio
do seu povo. Tem coisa aqui que vocês sabem que eu não falo, tem coisa que eu não posso falar. Em relação a essa área aqui, que vai se tornar mais pesado, eu sei meus limites, eu tenho limite. Eu sei meus limites porque o Espírito me dá. Mas você sabe que os demônios só fazem as pessoas se prostituírem, né? Os espíritos fazem o homem ficar afeminado, né? Esses tipos de espíritos, demônios, né? Essas consultas, né? Faz o homem ficar afeminado, né? Tem que vigiar com os espíritos, eles atuam na igreja. Porque você acha que tem tanta gente que adora estar trocando de marido, não luta para ficar num relacionamento, não luta para ficar num casamento, não luta para ficar com a família? É um espírito de prostituição, um espírito de Jezabel, né? Não luta pela família. E a maioria dos casos é um espírito maligno. Mas há momentos que a gente entende também na vida do homem. Às vezes um homem de Deus está tantos anos sozinho, está separado, está lá lutando, orando, né? Talvez por uma restauração do seu casamento. Mas às vezes a pessoa endurece o coração e Deus tem o melhor para ele, Deus quer o melhor para ele. Mas a gente sempre fala para as pessoas quebrantar o coração, porque tem muitas pessoas que também às vezes endurecem o coração, aguardam um rancor no coração, guardam mágoa, guarda ofensas, xingamentos, e não quer dar uma oportunidade para a pessoa, porque a pessoa mudou, porque a pessoa é melhorou. E aí fica naquele segmento, e troca de marido, toda hora trocando de marido. É um troca terrível de marido. Tá com um homem, já tá de olho no outro, né? Ou a mulher tá com um homem, né? Ou o homem tá com uma mulher, já tá de olho em outra. Isso é um espírito de prostituição, espírito de Jezabel, espírito de pombagira. Às vezes está casado, está bem, está sendo bem correspondido pela esposa, né? A esposa está dando amor, está dando carinho, o esposo, vice-versa, né? Tá legal, tá bacana o relacionamento, tem troca de amor, tem troca de carinho, né? Um cumpre o seu dever de esposo, de esposa, né? As coisas estão rolando, né? Entre os dois, né? As coisas estão tudo fluindo, mas ao mesmo tempo está fluindo ali, mas já está ali planejando o próximo relacionamento, já estaria planejando o próximo casamento, né? E vai aquele troca, toda hora troca. É espírito, irmão. A gente tem que orar, tem que repreender. Tem que repreender para cair por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levítico capítulo 20, versículo 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médios, para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo.
voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Meu Deus. E Deus é sério, irmãos, na sua palavra. Deus, ele cumpre a sua palavra, sabia? Deus, ele cumpre. Qual vai ser o final dessas pessoas, irmãos? Responde para mim. O final é terrível. É destruição. É destruição completa. A salvação inclui uma vida de obediência, né? A gente tem que fazer de tudo no nosso casamento, cuidar do nosso casamento, né? Procurarem se orientarem na palavra de Deus, procurarem aceitar ensinamentos bíblicos. Sabe por que muitas coisas não dão certo às vezes? Às vezes o casal não aceita a Bíblia, né? Não aceita ensinamento da palavra de Deus. Só quer ver o seu ponto de vista. Nós não temos que ter ponto de vista, irmão. Ponto de vista é a palavra de Deus. Isso é o nosso ponto de vista. É o que a palavra de Deus ensina. É o que a Bíblia ensina. Nós devemos seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Consulte somente o Senhor Jeová. Somente Ele é o nosso Deus. Somente esse Deus. Oramos a Deus. Pai amado, Pai querido, ora a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecendo, Pai, por mais uma programação, vencendo na graça. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Tua palavra. Pai, repreende, Pai, todos aqueles que dão lugar a Satanás. Todos aqueles que dão lugar a demônios para me criticar nas minhas pregações, como tem acontecido, Senhor. Ultimamente, Satanás tem levantado pessoas para se levantarem contra a palavra, porque a palavra tem feito a diferença. Porque eu não prego o que o homem quer ouvir, Senhor, mas eu prego somente o que Teu Espírito manda eu falar, Senhor. Porque eu não prego, Senhor, aquilo que as pessoas querem que eu prego. Porque eu não prego, Senhor, aquilo que as pessoas querem ouvir. Senhor, o Senhor tem visto, Pai, o que eu tenho passado e enfrentado por pregar essas verdades, por usar de ousadia, coragem e autoridade que o Senhor me dá. E eu sei, Pai, que não será diferente de mim, assim como foi com João Batista. Assim como foi, Senhor, com os Teus servos, que pagaram alto preço, por ensinar somente a Bíblia, por falar somente Bíblia, somente a palavra que vem da boca do Senhor, e não heresia que vem de demônios, não palavras que vêm de demônios, não palavras que vêm de homens, mas somente palavra que vem da boca do Criador, somente palavra que vem da boca do Senhor Jeová. Mas que o Senhor venha pelejar por nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe que jamais eu vou pregar o que o homem quer ouvir. O Senhor sabe que jamais eu vou pregar só bênção, só vitória, só alegria, só amor, não. Nós não podemos pregar, Senhor, eu sei, só rosas, mas temos que pregar também os espinhos. Pai, abençoa todos. Abençoa aqui o pastor Marcos Roque, abençoa sua família, esta rádio, abençoa, Senhor, levanta apoiadores para nos ajudar nesse mês, porque nós precisamos, o Senhor conhece a nossa necessidade. Toca no coração, Senhor, dos nossos ouvintes, para que venham nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus. Repreende a inveja, Deus, a inveja que muitas vezes ataca nossas finanças, as invejas, Senhor, que muitas vezes
ataca, impede com que nós venhamos a ter uma vida de prosperidade. Repreenda a inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a todos. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, tem ensinamentos da Bíblia que muitos não têm coragem de pregar, porque as pessoas não querem luta, elas não querem problemas, elas não querem críticas, elas não querem perseguição, elas querem ficar em paz e tranquilas. Mas eu confio no meu Deus, que Ele vai me cuidar de mim, vai me dar saúde. Eu confio no Senhor, que Ele vai cuidar de mim. Eu confio nele e sei que Ele sempre vai me livrar, sempre vai cuidar de mim, vai me dar livramentos, porque você não sabe o que eu passo toda vez que eu saio do rádio, depois de ministrar uma palavra dessa aqui, o vendaval que se levanta contra a minha vida, que às vezes dá vontade de largar tudo, se enfiar no mato e ficar lá e não sair mais. Porque é muito triste de ver como as pessoas se levantam contra a palavra de Deus, né? Às vezes por influência do mal, porque dão lugar ao mal e se levantam contra a palavra do Senhor. Não se levante contra Deus, meu irmão. Se a pessoa está pregando por dentro da Bíblia, se a pessoa está falando dos versículos, está lendo, está dando texto, né? Está lendo, está dando texto, está dando livro, está dando versículo, está explicando direitinho por dentro dos versículos bíblicos, está explicando direitinho por dentro da palavra de Deus, está correta. Não se levanta contra. Agora, coisas que vierem, que não forem, né, com base na palavra de Deus, aí você tem total razão de se levantar contra. Mas não se levante contra a palavra de Deus, não perca a sua oportunidade de salvar, de vencer na vida, de ser abençoado por Deus, porque Deus te ama, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele lhe ama, porque Deus lhe ama, e Deus tem uma obra na tua vida, seja quem for você, né? Maicon, não sei porque o Senhor falou esse nome, mas Deus tem uma obra na tua vida. Não sei quem é você, Maicon, né? Mas Deus lhe ama, Jesus lhe ama. O Senhor falou Maicon aqui no meu ouvido. O Senhor lhe ama, o Senhor se importa com você. Deus tem obra, Deus tem projeto com você. Deus quer lhe usar na sua obra. Você é alguém útil para Deus. Para o homem, o homem diz que você não tem utilidade, não tem valor nenhum. Mas Deus manda dizer para você que você tem muito valor, pode me procurar. Você está ouvindo rádio, por nome Maicon, não sei se é da Pecan, mas Deus fala com essa pessoa. Se for da Pecan, pode alguém informar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez essa pessoa está com o coração triste, e Deus fala, está desanimado, pensando em desistir, está dolorido, né? Está difícil. Mas Deus é contigo, meu irmão. Deus é com você. Seja quem for você, meu irmão, minha irmã.
Deus lhe ama. Meu Deus, já até passei meu horário. Jesus te ama. Tá bom, amado Senhor Jesus? Ajude nós, irmãos. Entre em contato conosco aí no 519-8431-0652. 519-8431-0652. Preste atenção. 519-8431-0652. 519-8431-0652. 519-8431-0652. Nós precisamos da sua ajuda, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, né? Um forte abraço, se Deus permitir. Nós estaremos de volta quarta-feira que vem, às 5 horas da tarde, com mais uma programação Vencendo na Graça. Tenham todos um ótimo final de semana. Nesse domingo estarei orando por todo mundo. Estarei lá no monte intercedendo por todos. Orem pelo evangelista Marionei, que a guerra é forte. O negócio não é de marmado. Ore por mim, me ajuda, fortalece aí com a tua oração, irmão, tá bom? Lembra de mim aí, você que está ouvindo. Quando for orar, lembra lá do evangelista Marionei, lembra da missionária Vanessa, da Rebequinha, tá bom? Cubra nós aí com a tua oração, tá bom? Que o inimigo chega a se babar, chega a espumar pela boca, né, de raiva de mim por tanta ousadia na palavra de Deus, tá bom? Forte abraço, né? Fiquem todos na paz. Senhor Jesus, fique aí com o Tiagão. Ainda há chance de final feliz, meu irmão. Minha irmã, ainda há chance de final feliz. Tchau, fui! Não posso ser covarde com você, juventude do país. Dizer que é só com carro bom que dá pra ser feliz. Também não vou falar que é fácil ser diferente do moço rico que não quis vender tudo pra seguir o mestre. Nós amamos demais esse mundo, rapaz, tudo que o inimigo